Bloco de Esquerda no Distrito de Lisboa realizou um conjunto de visitas, de contactos, de reuniões com entidades e com especialistas, percorrendo aquilo que nós chamamos o roteiro da exclusão social, procurando conhecer os fenómenos da exclusão, aquilo que está na sua origem e aprofundar o pensamento sobre as respostas a dar à exclusão social. Portugal é o país mais desigual do núcleo central da União Europeia. Na Europa, só a Letónia é mais desigual do que Portugal. Nos países da OCDE, os 30 países da OCDE, Portugal, na Europa, é o país mais desigual de todos. E a pior notícia é que essa desigualdade se tem vindo a acentuar por uma única razão que os estudos empíricos sobre a distribuição dos rendimentos, estudos de cientistas, de sociólogos, de economistas, pessoas que estão envolvidas na proteção social, identificaram clarissimamente. É que o que puxou e acentuou a distorção da desigualdade social em Portugal foi o aumento dos privilégios e, portanto, o aumento da pobreza, que é a consequência de uns terem muito e muitos terem muito pouco. Não há nenhum país da Europa que se compare com Portugal. E, portanto, estamos numa situação de emergência. E quando olhamos para os anos da economia portuguesa e da vida dos portugueses, das portuguesas, de quem vive connosco, percebemos que esta década que nos traz até 2009 já está a ser uma década perdida. E, portanto, se hoje a dívida aumenta e os portugueses já devem cada um 14 mil euros ao estrangeiro, se a miséria aumenta, se a exclusão social aumenta, nunca foi porque há falta de recursos. Nós somos um país pobre, mas não é a falta de recursos que cria os problemas do país. É haver recursos a mais para quem não precisa deles ou para quem, sobretudo, os usa dentro destes rios de dinheiro que circulam por paraísos fiscais, alimentando a corrupção, a injustiça e a desigualdade. Eu creio que essa é a apreciação que é preciso fazer com clareza sobre a década perdida, sobre a tragédia que é a economia portuguesa e sobre aquilo que ontem o Governo veio confirmar. Mais miséria, mais desemprego, mais dificuldades. Primeiro que tudo, quisemos, nesta iniciativa, perceber e falar com as pessoas, conhecer não só números, mas também casos concretos. E a partir daí, vamos tentar estabelecer objetivos para nós próprios, para podermos intervir de uma forma mais inspirada e mais consistente, na tentativa, obviamente, de contribuir para a erradicação deste problema da sociedade. Portanto, no fundo, eu acho que a combate à pobreza tem que começar connosco. E se nós próprios não ousamos colocar à disposição de outros o que temos e o que somos, nós nunca chegaremos a combatê-la, porque esperaremos sempre que outros resolvam o problema no nosso lugar. Portanto, é isso. Comecemos connosco e comecemos com esta partilha, ainda que nos sintamos todos pobres. É preciso uma intervenção em grande escala ao nível da habitação. É preciso recuperar os bairros degradados, é preciso dar condições de vida às populações desses bairros, é preciso haver escolas, é preciso creches, é preciso atividades culturais. O Governo deveria fazer um grande investimento em tudo o que tem a ver com a requalificação urbana dos bairros mais pobres do nosso país e que estão, por exemplo, no caso das grandes metrópoles, muito bem sinalizados. É preciso combater o desemprego. É preciso dar salários suficientes para que as famílias e as pessoas possam viver com as condições. No fundo, o desafio é este. Neste momento ainda precisamos de medidas sociais que, de facto, ajudem as pessoas a chegar ao limiar da pobreza. Mas o grande desafio é que as pessoas saltem o limiar da pobreza e se erradique a pobreza, até como um fator de desenvolvimento da própria economia do nosso país. Portanto, genericamente, teria de passar, sobretudo por uma consciencialização de todos os setores da sociedade para a importância de
tornar a pobreza e a exclusão social medidas prioritárias da ação política e, portanto, que passasse, sem dúvida nenhuma, por uma questão de política económica com a elevação dos salários, quer dizer, que é um processo complicado, como eu referi, mas que envolvendo todos os atores, passando pelos trabalhadores, pelos empresários e pelo Estado, que seria um caminho gradual e que certamente iria ter influências positivas a este nível. Devem ser adotadas medidas a vários níveis, principalmente a nível da área social. Um exemplo será os projetos sociais, programa Escolhas, haver mais projetos que possam trabalhar diretamente com as comunidades, mas sempre numa perspectiva das próprias comunidades serem elas próprias a criar as condições, as soluções para, porque criar mais instrumentos em que se potencie as relações muito assistencialistas ou crie relações de muita dependência não será benéfico. É preciso que o poder político, e neste caso concreto o Governo, assuma o combate à exclusão social como uma prioridade política. E isso não tem acontecido com este Governo. Não tem. Essa seria a primeira questão. Era o grande desafio, um dos grandes desafios da esquerda, e o Bloco de Esquerda assume isso na sua plenitude, é a erradicação da pobreza e o combate à exclusão social.